um quadro feito para ajudar você a superar a depressão, a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz e sem uso de medicamentos. Bem diferenciada de muitos profissionais da área da saúde mental. E hoje eu quero trazer para vocês o porquê que ela é tão diferenciada e porquê que eu tenho tanta assertividade em relação às minhas pacientes, à condução das minhas pacientes, pacientes que passaram anos sendo medicadas e que não tinham melhoras nos seus quadros clínicos, que continuavam com depressão, que continuavam com ansiedade. E como que a gente consegue obter resultados assim tão expressivos e fazer com que elas em um mês e meio já tenham uma melhora significativa? Gente, eu estou falando de uma melhora significativa mesmo, de mulheres que estavam dentro de casa, que não saíam para nada e que de repente começam a voltar a sentir energia, vida, sentir vontade de viver novamente, sentir que podem fazer coisas que antes elas tinham perdido o interesse, principalmente quando a gente fala em questões de depressão. Na ansiedade, mulheres que já não conseguiam ir no supermercado, que não conseguiam sair de casa, que tinham perdido o trabalho, que estavam desempregadas porque tinham crise de ansiedade para ir para o trabalho, dentro do trabalho, em ambientes com rotinas de pressão e que precisavam voltar à sua rotina. Então, como que elas conseguirem, como que é possível? A primeira coisa que eu falo para vocês é a importância de vocês perceberem o evento traumático dentro da depressão e da ansiedade. Sem vocês perceberem que existe uma raiz para esse conflito, uma origem para esse conflito, é impossível vocês conseguirem obter um resultado satisfatório ou uma cura, seja ela medicamentosa ou seja ela homeopática ou holística. Vocês não vão conseguir se vocês não olharem para a origem desse conflito, se vocês não entenderem o que aconteceu por trás, o que fez com que vocês entrassem em depressão. E daí tem uma coisa, né? Muitas pessoas pensam assim, bem, mas eu sei mais ou menos o que fez com que eu entrasse em depressão. Eu estava assim e de repente aconteceu um evento X que me levou à depressão. Vamos pensar então num exemplo clássico, né? Gi, eu sei o que aconteceu para eu entrar em depressão. Eu entrei em depressão depois que eu me separei. Tá, mas esse pode não ser o motivo que fez com que você entrasse em depressão. Porque o motivo pode estar ainda mais fundo. A origem pode ter sido em um outro conflito anterior. O separar pode ter sido a última gota dentro do copo. Por isso que é importante a gente separar por tipos de traumas. Quais são os tipos de trauma possíveis de uma pessoa que entra em depressão? Quais são os tipos de trauma possível de uma pessoa que está com ansiedade? Quais são os tipos de trauma possível que uma pessoa passa? E como que a gente consegue identificar se esse trauma, de fato, ele foi impactante na sua história ao ponto de ter gerado sequelas físicas? E isso eu acho que é o ponto mais importante de vocês entenderem aqui na minha linguagem diferenciada e na procura que muitas mulheres acabam fazendo, pedindo consultas comigo ou tentando me encontrar para conseguir fazer um processo, um tratamento ao meu lado. Vocês precisam entender que essa é a base do meu trabalho, essa é a base que faz com que você possa chegar num resultado mais expressivo, tá bom? Linda. Bem, então isso é a base, é a primeira base que a gente tem que entender. E essa base vem do quê? Quando você pensa num evento que você passa durante o decorrer da sua vida, você passa por vários momentos que são difíceis, certo? Mas são momentos que são difíceis, que trazem para você uma maturidade. Alguns deles você aprende a engolir, outros deles você aprende a prosseguir a partir daí. É como se fosse uma criança. A criança vai andando, ela cai, mas nem sempre ela vai lembrar da queda. Às vezes ela vai continuar seguindo o caminho e vai seguindo aquele caminho. E isso é extremamente importante para ela. Mas quando que passa a ser importante ao ponto, esse trauma, esse impacto passa a ser importante ao ponto de você precisar dar uma atenção? Quando que isso acontece? Bem, então, quando que isso passa a ser importante de ser vivido? Quando você para e pensa assim, ok, eu passei por vários eventos, mas teve eventos que me trouxeram muita dor. Isso pode ser um ponto, um primeiro ponto para vocês conseguirem se atentar para a vossa história e perceber que ali já ficou uma coisa forte. Live, eu vou dividir em dois campos. Quando você passa normalmente por um evento traumático, o seu cérebro todos os dias, ele retém uma sequência de informações. Ele é imagético, então ele vai acumulando várias situações que você passou durante o dia, tá? Isso é importante para vocês conseguirem entender o que eu vou falar dos dois traumas. Então ele vai trazendo várias informações. Só que o seu cérebro é uma massa neuroplástica que você precisa trabalhar com ela. E ele só tem 86 bilhões e de forma de neurônios e de forma de ter menos espaço, o que ele precisa fazer? Guardar e compactar essas informações, codificar essas informações que você vai passando.
Então, tudo que ele sente que passou no seu dia de hoje, não precisamos ir mais longe, no seu dia de hoje que não foi importante, sabe o que ele vai fazer no fim do dia? Às vezes em menos de metade do dia, e se for mesmo nada importante, em 20 minutos ele vai apagar. Se eu falar para você tentar lembrar o que você estava fazendo há 20 minutos atrás, você vai ter pequenas lembranças. Você vai falar, bem, há 20 minutos atrás eu estava, eu acho que eu estava no carro, vindo para casa. Você vai ter pequenas lembranças. Mas se eu falar para você qual era a cor que você viu quando você saiu do trabalho, ou alguma coisa que para mim eu possa perguntar e que fosse importante, talvez você não tenha essa resposta. E se eu perguntar mais tarde, então, se eu perguntar o que você almoçou hoje? O que você comeu ontem? Tirando minhas alunas, não valem responder porque elas estão no desafio da alimentação, vão falar o que elas comeram ontem e elas vão saber de certeza, né? Mas e o que comeram hoje também. Mas se você não tem um evento, dificilmente você vai associar esse alimento que você comeu. Você não vai lembrar que você comeu um alimento especial, você não vai conseguir recordar o que foi que aconteceu, a não ser que nesse dia, no momento em que você foi comer, você recebeu uma visita inesperada, teve uma ação que você não estava à espera, alguma coisa aconteceu, você derramou chá na sua camisola favorita. Então, isso são pontos que fazem com que o seu cérebro retenha essa informação mais tempo. Caso contrário, o seu cérebro precisa descartar essas informações pequenas e diárias. Ele vai colocar tudo para o lado. Por isso, o nosso cérebro ele vai guardar apenas o que é realmente importante. E ele começa separando entre o positivo e o negativo.